Olá, estamos iniciando mais um programa Momento Tecnologia, o programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós temos a grata satisfação de estar trazendo um amigo aqui para o nosso bate-papo semanal, Marcelo Zichinatti. A gente estava conversando anteriormente, esse Zichinatti já teve algumas mudanças abrasileiradas aí, mas vale o que está no registro, né, Marcelo? Perfeito. Muito obrigado. Eu sei como que é o corre-corre da tua vida. Obrigado por ter achado esse tempinho na tua agenda aí para estar vindo bater esse papo com a gente. Que isso. Eu que agradeço, Egídio, o convite de vocês, né? E é importante, né, a gente bater um papo. Com certeza. Né, E mostrar para o telespectador o que tem aí no mercado. Sem né? dúvida, sem dúvida. Marcelo, aqui nós temos uma pergunta padrão, chave. Hoje o Fiorita não está aqui, mas ele diz até que é jargão do programa. Uhum. Mas eu costumo perguntar, a primeira vez que a pessoa vem, por que engenharia? O papai é engenheiro, o titio orientou, como que foi a história? Conta um pouquinho para a gente disso. Olha, eu como acho que muitos engenheiros que às vezes seguem a tradição da família, né, eu não tenho nenhum engenheiro civil na família. Então, eu sou o primeiro engenheiro civil. E acho que a trajetória foi em função um pouco de... Eu fiz escola técnica no Liceu de Artes e Ofícios, né, na área de edificações. Me identifiquei bastante, né, até mesmo porque eu gosto da área de ciências exatas. E terminando o curso, né, eu acabei me direcionando para a engenharia civil, né, e me encontrei. Né, então, na parte de obras, né, trabalhei muito como coordenador de obras, né, em operações. E adorei, enfim, amo a minha profissão. Que bom. Na verdade, hoje, a gente já até comentou algumas vezes aqui no programa, o engenheiro ele tem uma gama muito grande, né, de atividades. Sem dúvida, é um leque. Eu acho que por causa da excelência na parte de exatas, Perfeito. Né? Porque na escola a gente aprende mais isso, né? Sim. E então a gama de possibilidades de trabalho é muito grande, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu li uma reportagem há pouco tempo atrás que o Japão estava selecionando muito engenheiro para trabalhar na área bancária. Uhum. Porque, na verdade, a gente aprende muito de administração também, né? Com certeza. E faz parte do nosso trabalho, né? Uhum. Porque a grande maioria trabalha por conta. Sim. Ou tem uma empresa ou alguma coisa. Mesmo que pequena, você tem que prezar pela administração, pela organização, porque senão a coisa... Perfeito. Né? Perfeito. Conta pra gente, como que você está atuando, em que área especificamente? A gente atua, falando um pouco de mim e da construtora, nós atuamos na área de predial, né, residencial e comercial. Tá? Viemos dessa escola, né, então a empresa tem 5 anos, porém a gente já tem 10 a 15 anos de mercado, trabalhando em grandes empresas. E foi essa escola que acabou balizando a gente até para o que a gente exerce hoje como função aí, até segmento que a gente está atuando. Tá? Então, são linhas, a gente segue tanto no alto, médio padrão, né? Entramos na linha econômica no passado, né? Nos programas Minha Casa Minha Vida, e é o que a gente sabe fazer. Então, é o que está no nosso aprendizado. Para você que está nos vendo, o Marcelo é um dos gerentes da P4, tá? É uma construtora aqui vizinha nossa, do município vizinho nosso, Alphaville e Tamboré. Isso aí. Então, mas ele atua aqui na região oeste da Grande São Paulo toda, né? Sim, sim. A gente pega um raio aí de 150 a 200 quilômetros daqui da cidade de São Paulo, né? Então a gente atua bastante também na área no interior, né? Esse vetor de crescimento que está tendo para o oeste paulista. A gente está pegando aí grandes regiões metropolitanas, Campinas, Sorocaba, está se estendendo um pouco mais ali Americana, Piracicaba, Indaiatuba. São regiões aí que têm prosperidade em negócios imobiliários
Então, a gente está seguindo um pouco esse vetor, né? Tirando ainda, além do que a gente já atua aqui no mercado regional nosso aqui, né? Barueri, Osasco, alguma coisa em São Paulo. Campinas está crescendo muito. Valinhos, Jundiaí, Está crescendo muito, está crescendo muito. Eles têm um déficit lá, tudo bem que a curva de crescimento deles é um pouco diferente da de São Paulo, né? Eles crescem mais lentamente, porém eles têm menos oscilações, né, de mercado em relação ao nosso. Uma coisa mais constante. É mais constante, né? Então, eles têm aquele padrãozinho de apartamento de 60, 70 metros, que vende muito bem lá, né? É o déficit principal da região. E eles estão tendo um crescimento. É que hoje falar em crescimento é meio difícil, né, no mercado do ano passado para cá. Mas, principalmente da construção civil. Principalmente da construção civil, né? Eu tive em eventos do Secov nas últimas semanas, né? Fui em Secov em Campinas, Secov ali em Sorocaba. Então, foi conversado um pouco sobre o que aconteceu, o que vai acontecer, né? As projeções e o que o mercado precisa começar a se mobilizar para poder atender lá na frente, né? Que há uma leve retomada pensando lá no segundo semestre. Porque, na verdade, queira ou não queira, a construção civil é o grande termômetro mesmo da economia. Sem dúvida, emprega muita gente, né? Tem uma participação no PIB considerável, é o desenvolvimento, com certeza, com certeza. Fala uma coisa para mim, mas vocês não estão só na área residencial, vocês atuam? Atuamos na comercial também. Industrial? Né? Industrial a gente está com alguns projetos, nada em andamento ainda, mas já analisamos já pelo menos uma meia dúzia de projetos aí ao longo do ano passado para cá. Mas se quiserem, vocês fazem? Fazemos, sem dúvida, sem dúvidas. Não, projetos estudados a gente já tem um monte já e estamos bem refinados, né? Não teve o time de iniciar esses projetos, né? Então a gente não tem nada em andamento. Mas já fizemos vários estudos e já está capacitado para poder fazer, sim. Muito, muito bom. Conta um pouquinho dessa P4 para a gente. Sim, sem dúvida. A empresa surgiu há 5 anos atrás, em 2011, né? Com 2 sócios, o Gustavo e o Francisco. Como uma empreiteira, como muitas construtoras em São Paulo começaram, né? Tiveram uma primeira oportunidade numa obra aqui em Osasco, um comercial, né, chama Campesina Tower. E dali para frente acabou se criando relacionamento com alguns incorporadores locais, né? Esse incorporador do Campesina gostou muito do nosso trabalho, né? Acabamos pegando mais 2 obras com eles, uma em Guarulhos, né, e outra em Alphaville, que inclusive é o maior prédio em gabarito, né, ali em Alphaville, comercial, que é o Air Offices, né? E aí começou um relacionamento de networking com outros incorporadores, né, que a gente começou, pegou um pouco o boom do comercial, né, nessa fase de 2011, 2012, e depois começamos a migrar, depois de 1 ano e meio, 2 anos, começamos a migrar para o residencial alto padrão, médio alto padrão, também aqui na região de Osasco e na região de Alphaville, né? E aí começamos a pesar, do ano passado para cá, a gente começou a evoluir um pouco mais para a área de vetor de crescimento aqui do Oeste Paulista, né? Então a empresa teve um crescimento super considerável nos últimos 3 anos, né? Até a gente, não por procura, mas nos procuraram para participar do ranking TC, né? Onde ranqueia as 100 maiores construtoras do país em relação ao volume, número de obras, enfim. E a gente acabou entrando, né, com uma posição 93 em 2014, né? E em um ano posterior, ano passado, a gente subiu 17 posições, né? A gente teve um crescimento aí nos últimos 3 anos de 60% da companhia. Que bom! Então, a gente hoje estamos entregando muita coisa esse ano, né? Então a gente está, vamos dizer, estabilizado entrando em 2017. Mas a gente teve um crescimento considerável nos últimos 2 anos, 2, 3 anos. Então, o carro forte mesmo é residencial? Residencial e comercial, né? Então, você pegar o nosso portfólio, hoje é meio a meio, né? Tá. É meio a meio, comercial e residencial. Você comentou qualquer coisa desse plano do governo, Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida. Foi feito por aqui também ou foi feito para o interior? Interior, Sorocaba. Sorocaba. A gente está com um projeto em Sorocaba, Votorantim, né? Já tem algumas prospecções ali na região de Salto Pirapora, toda a região metropolitana de Sorocaba, né? Por enquanto nós estamos ali, nós estamos com um parceiro forte que atua na região, então a gente acabou sendo convidado para trabalhar com eles lá para construir as obras deles ali na região de Sorocaba,
né? Então, começamos com o pezinho, iniciamos a obra agora no primeiro semestre, né? Uma obra em Sorocaba mesmo, né? Do Minha Casa Minha Vida, 114 unidades, do faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, né? Tem as faixas de renda familiar que atuam ali para captação de cliente. E são obras rápidas, a gente está com uma tecnologia nova nessa obra, é uma obra em parede de concreto, é uma obra que a gente não tinha feito ainda dentro do nosso portfólio, a gente conhecia o sistema, mas ainda não tinha feito, e essa é uma obra que a gente está começando a executar esse sistema construtivo, né? As placas são moldadas em loco? Moldado em loco, tudo moldado em loco. A gente foi comprada uma forma de uma empresa do Sul. Deslizante. E concreto autoadensável. Né? Então, a cada andar sai, a cada 2, 3 dias sai um andar. Né? Então, a gente está falando de um prédio de... Aí é rápido. É rápido. Um prédio de 10 pavimentos, térreo mais 9, e a gente conclui ele em um mês, né? Estruturalmente. Né? Depois tem as atividades internas de acabamento, toda a periferia, a infra. Né? São obras de estimado 18 a 20 meses. Vocês estão fazendo as instalações elétrica e hidráulica externa ou vai embutido também? Tudo embutido. Né? Na parede, nem específico nessa obra, né? Parede de concreto, ela é tudo embutido no sistema, né? Na parede. A hidráulica ela não pode ser embutida, ela fica externa, né? Então aí você depois tem que ter uma carenagem, um shaft que a gente usa drywall, né? Para facilitar a manutenção futura. Tá? Então essas instalações elas seguem mais ou menos o padrão de que o próprio sistema impõe, né? Para você ter dinamismo. Verdade, quando você tem um projeto bem adequado, dá para fazer isso. Perfeito. Tranquilamente. Um projeto, né? Que não é uma cultura muito nossa, né? Mas ter aquele time de projeto, né? Você começar uma obra efetivamente com todos os executivos liberados para a obra, né? Esse que seria o mundo ideal. Não é o que acontece. Alguns projetos sim acontecem, né? Mas não são muitos, deveriam ser mais. Mas para esse tipo de construção tem que ter, porque... Tem que ter. Esse tem que ter, porque Esse você não tem o meio tempo, você não tem como decidir na hora. Então, o projeto tem que estar muito bem resolvido, a compatibilização dele. O improviso acaba ficando muito caro. Muito caro, muito caro, muito caro. Que bom. Casualmente eu fui ver tem um colega nosso fazendo em Carapicuíba também, Nossa Casa Nossa Vida, que é com parede de concreto. De concreto. Só que no caso dele é um pouco mais complicado o projeto ainda, porque é tudo pré-moldado. Tudo pré-moldado. Tudo pré-moldado. Então ele tem lá um guindaste, vai levantando as paredes. Muito bacana. Mas é uma coisa interessante, fica uma construção rápida, né? É uma construção rápida, uma construção limpa, né? Então isso já é um grande diferencial. No mercado que a gente constrói, como se constrói há décadas atrás, né? A gente teve uma evolução muito pequena em relação a outros mercados, se a gente for falar em primeiro mundo, né? Então, nos Estados Unidos e os países da Europa, a gente tem ainda uma construção ainda arcaica, entre aspas, né? Então, assim, a grande acho que desejo, né, do nosso setor é a gente industrializar o setor, né? Sim. Então, a industrialização, hoje que a gente tem uma das coisas mais avançadas é relativo aos itens de pré-moldado, esse sistema de parede de concreto, que você ganha velocidade. Hoje a gente tem materiais, né, capacitados, enfim, que você consegue ter uma boa qualidade, tanto quanto num padrão convencional. Marcelo, nós vamos fazer só um breakzinho. Perfeito. Um pequeno intervalo para o nosso... E já voltamos. Sem Aguarde, problema. já voltamos já. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas, Equipa Bem, crédito agrícola, construa já, aquisição de veículos, auxílio empreendedor, férias mais, garante saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia, programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco.
Como de costume, eu quero fazer um lembrete a você, telespectador. Caso haja necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica, exija desse profissional a sua ART. Anotação de responsabilidade técnica é o melhor seguro que você pode ter para esse serviço que você vai estar contratando. E quero lembrar você também, profissional, quando do preenchimento da sua RT, no campo 07, coloque o código 038 ou mencione cidade de Osasco. Você estará contribuindo para a nossa associação, que fatalmente esse recurso vai voltar para você mesmo. Muito obrigado. Agora vamos retornar com o Marcelo aqui. No intervalo a gente estava conversando e ele me contou que estão fazendo aniversário, né? Exatamente. Que bom. 5 anos. 5 aninhos. Somos pequenininhos ainda, 5 5 anos. aninhos. 5 aninhos. Mas hoje, na atual situação política e econômica do país, 5 anos é uma bela data. É uma bela data. É uma bela data. É uns 5 anos, é uma idade, vamos dizer, uma pequena criança, mas uma criança esperta. Né? Bem amadurecida já. E bem estruturada, né? Bem estruturada, sem dúvida. Para passar essa fase está complicado. Dificílimo. E vocês estão pensando em alguma coisa nova? Como que estão as parcerias? Conta pra gente um pouquinho. Sim. A gente, Egidio, nesse momento de mercado, né, a gente tem que sair um pouco fora da caixa. Né? Então, acho que muitos estão fazendo a lição de casa, a gente está fazendo a nossa também. Então, tem muitos projetos, como eu comentei contigo. Hoje, esse ano foi o ano que a gente mais fez orçamentos para construção desde o início da empresa, né? A gente fez muita coisa esse ano, porém aí tem a questão do retorno disso, né? Então tem um momento de mercado, poucas incorporadoras estão lançando, né? Há um afugentamento dos investidores também. Crise é complicado, né? Então a gente tem que saber se virar. Então, o que a gente está fazendo, né, a gente está, acho que, se preparando para uma retomada. Então, com os parceiros que a gente tem hoje, né, dentro de casa, e até novos parceiros, a gente está começando a fazer estudos com eles já bem no início do projeto mesmo. Então, a gente pega ali desde a concepção do produto, estudo de massa, junto com o arquiteto, a gente já senta com eles, né, já começa a definir alguns pontos que são relevantes para o projeto, para a eficiência do projeto efetivo. Né? E participa de toda a etapa de desenvolvimento desse projeto, e isso acho que lá a gente vai colher frutos em 2017, em função desses projetos que vão ser retomados. Né? Então, na hora de começar a operação, a obra efetivamente, a gente já vai estar com isso muito já bem digerido, né? A gente vai começar a obra com um pé no acelerador. Né? Então, acho que essa é a intenção, e hoje a gente está trabalhando para isso. Né? Então, vendo vários negócios, né? A gente está... não só aqui na região, como eu comentei, no interior, enfim, né? E se preparando para a retomada, que uma hora ela vai acontecer. Né? A gente não sabe se vai ser no primeiro ou segundo semestre, mais tendencioso para o segundo semestre de 2018, porém a gente tem que se preparar. Também, pelo andar da carruagem. Eu também estou crente, porém a gente depende muito do que está acontecendo hoje. Né? Então, hoje, por exemplo, como eu comentei com vocês nas palestras que eu fui no Secov, foi batido muito o pé em cima da PEC 241, né, que limita os gastos do governo federal. Então, isso está se falando muito, né, uma votação que está para acontecer, acho que próxima semana. E tem que acontecer, então assim, vai ter que ter uma virada de mesa, né? Com certeza. Porque a gente já passou um período longo já, né, nessa expectativa. Né? Então, acho que a gente precisa retomar para os investimentos, né? Descer a taxa de juros, ficar mais atrativo para o investidor, né? Tirar o rendimento dele de um lugar e começar a aplicar no imobiliário que ele já aplicava. Exatamente. Né? Então, não aplica mais hoje em função dos juros altos, né? Retomada de emprego, crédito no mercado, que hoje ninguém compra porque não tem crédito. Né? Então, está difícil o acesso ao crédito. Né? Ao crédito, e quando tem, os juros é absurdo. Né? Então, a gente, dentro de todo esse cenário que a gente espera assim, que vai ter uma retomada, está se preparando para isso. Então, a gente está com N projetos lá dentro de casa, né? Dentro da empresa, da P4, no qual a gente está estudando carinhosamente cada um deles e participando efetivamente desde o comecinho. São projetos que já estão andando, né? Ele já nasceu.
né? Então, a gente só está deixando ele maduro para uma retomada que a gente acredita também que... Está em stand-by, só tá aguardando. Em stand-by aguardando. Na verdade, esperamos, né, que a economia retome aí, e aí não só dos grandes empreendedores, mas também o ramo do residencial volte sem dúvida a fortalecer, né, porque a construção não vive só dos grandes incorporadores. De jeito algum. Então tem que ter a participação da própria comunidade, né? Sem dúvida. E você vê alguma coisa mais próxima para o interior, que você tem atuação, ou está mais aqui para a capital, você está vendo mais? Olha, a gente está vendo tanto aqui quanto lá, né? Então a gente está uma bola um pouco mais dividida, né? A gente está começando a ter mais contato, né, com incorporadores, investidores do interior. Então está surgindo. Aqui sempre surgiu, né? Como a gente tem bastante coisa, né, aqui na região, então sempre aparece, né, novas oportunidades, novos negócios com parceiros, clientes que já são nossos já a longa data. Então a gente está entrando em parceria com eles em novos negócios também. Agora no interior, que é uma coisa mais recente, a gente também está começando a criar um vínculo, um relacionamento bacana com o pessoal lá. Então a gente está vendo lá e aqui. É que normalmente a grande São Paulo é que reage primeiro, né? Sem dúvida. Que está mais perto da capital. Perfeito, e tal, aquela coisa. Perfeito. Então o empreendedorismo é mais forte aqui na região. Na região. Sem dúvida. E a parte comercial também, você está vendo dessa maneira? Alguma coisa de industrial? Então, a gente está vendo sim, né? Tem projetos industriais aqui por São Paulo também, tá? Mas é aquilo lá, né? O industrial, né, também acabou dando um freio também, né? Como todos os outros segmentos. Então, essa retomada do industrial também está mais difícil, eu acho que até do que a própria residencial, como a gente comentou. Que o residencial, querendo ou não, ele fomenta, né? Então, você tem que ter. Né? Então, não dá para você não construir residências. Né? Então, a gente tem, acho que uma estatística que eu vi recentemente, o déficit que a gente tem aqui no estado de São Paulo são de 300 mil imóveis por ano. Né? Então, se a gente não repor, né, vai faltar. Né? Então, é aquele velho ciclo, né, da lei da já está oferta faltando, e demanda. Né? Então. E vai aumentar o problema. Todas né? as empresas hoje se preocuparam com o quê? Com estoque. Né? As grandes empresas hoje no mercado, né, no setor imobiliário, falando específico do residencial, eles se preocuparam com estoque, né, no último ano e meio. Né? Então, eles zeraram os estoques deles, né, e estão com algumas coisas engavetadas para lançar no próximo ano. Então, a gente acaba meio que vivenciando um pouco isso, né, em relação ao que hoje que a gente está recebendo de retorno. Né? Então, a gente sabe que tem o déficit, mas sabe que também não tem um lançamento para agora. Né? Então, e o déficit é grande. E o que foi comentado, por exemplo, no Secov, que a gente tem aí um ano, né, dependendo das regiões metropolitanas, né, de 10 meses a 12 meses, acabam-se os estoques hoje que a gente tem no mercado. Né? Então, se não for reposto esse estoque, né, vai faltar, efetivamente, como Exato. você disse, vai faltar. Deixa eu te perguntar uma coisa. A P4, ela está ligada à execução completa, ou se, por exemplo, eu quiser um projeto, vocês fazem só o projeto para mim? Então, a gente tem parceiros que fazem, né? A gente tem uma equipe de coordenação de projetos dentro da empresa, né, no qual nós contratamos os projetistas, tem projetistas parceiros, que projeto, né, é aquela que nem especialidade, né? Você pegar o pedreiro para o cara fazer elétrica, não vai dar certo. Né? Até pode sair. Pode até sair, mas não vai sair redondo. A garantia do negócio é sou eu, né? Fica difícil. Então, a gente pega especialistas. Então, a gente tem parceiros especialistas, né? Então, cada um dentro da sua área conhece muito bem. E a gente, na verdade, cria uma sinergia, né, entre todos eles. Então, a gente tem fundação, estrutura, instalações, a gente já tem parceiros já bem concebidos
Então, a gente coordena esses projetos. Então, se você quiser um projeto, sim, eu faço, né? A gente contrata os projetistas, né, parceiros nossos, e coordenamos todos os projetos. Ah, legal. Quer dizer, existe a possibilidade sim, de você estar atendendo um cliente que quer só o projeto. Lógico. Não, a gente, obviamente, o nosso core business da empresa é construir, né? Então, efetivamente, a gente, acompanhando e desenvolvendo os projetos junto com os incorporadores, investidores que seja, né, a gente já tendencia isso para a gente poder também atuar na operação, né, que é o nosso carro-chefe. Mas a gente gosta de pegar desde o comecinho, como eu falei. Então, a gente faz sim, a gente acompanha o projeto. Eu preciso do projeto? Vamos fazer o projeto. Né? A gente coordena dentro de casa, né? Que aí o projeto a gente sabe que vai sair já redondo. Quando a coisa está na nossa mão, né, aquela velha história, né? Na verdade, quando você tem a coisa por completo, você preza por esses detalhes. Lógico, sem dúvida. Para não ter problema lá na frente. Sem né? dúvida, sem dúvida. Porque eu também trabalho com construção. Eu sei que quando você não tem uma coisa pré-idealizada, bem feitinha, vai aparecer o problema lá na frente e aí é mais difícil de estar resolvendo. Sem você dúvida. tem que fazer uma adaptação e nem sempre essa adaptação é simples e barata. Porque Lógico. hoje, qualquer custo que você tenha adicional num serviço ou numa obra, é prejuízo. Machuca muito. Então, não, eu só quis esclarecer essa parte do projeto. Lógico. Porque tem um monte de gente ouvindo Precisando dos contatos. Por favor. Procure a P4. É isso aí. Então, agora, na construção, eu estava falando do problema de improvisar, né? Sim. E ainda existem muita gente que fazem isso, né? Não idealiza, não pensa direitinho antes de fazer e depois acaba complicando. E aí o custo é que vai Exatamente, reflete no custo. Reflete em custo. E hoje, em prazo, com essa fase que nós estamos passando, o custo é fundamental que você tenha tudo bonitinho, sem grandes prejuízos. Marcelo, o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer a tua presença mais uma vez. Você foi assim numa gentileza ímpar. Que isso. Nos atendeu. Digo mesmo. Foi uma satisfação tê-lo aqui. E eu vou deixar esse tempinho final para você fazer suas considerações. Lógico, sem dúvida. Bom, como a gente fazendo só um apanhado geral, né, acho que o que a gente espera hoje é um mercado mais sólido, uma retomada, né? Então, acho que todo mundo, né, que nos assiste aqui, eu acho que também tem esse sentimento, né? Então, hoje eu acho que é mais a torcida. Minhas considerações é para a torcida, hoje é do povo aí brasileiro, para a gente poder, com forças, independente de qual força a gente consiga atuar nisso, retomar o crescimento. A gente precisa disso. É um mercado, como a gente disse, que é fundamental para a nossa economia. E a gente precisa retomar. Precisa. É isso aí. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado você por ter nos assistido. Muito obrigado. Até a próxima.